Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Falar. E hoje no nosso 14º episódio, nós vamos conversar com duas profissionais que se dedicam à musicoterapia. As terapias ditas complementares vêm ganhando cada vez mais espaço nos serviços de saúde, devido à eficácia, devido aos benefícios oferecidos aos pacientes e o grande ganho de saúde para todas essas pessoas. Os profissionais que estão envolvidos no tratamento e no desenvolvimento dessas áreas são os grandes responsáveis pelo sucesso de cada tratamento desses pacientes. Sejam muito bem-vindas hoje, Marli e Verônica. Escola Consonância, Escola de Música. Isso. A musicoterapia, vamos primeiro às origens. Como que vocês chegaram à musicoterapia? De fato, eu estava trabalhando numa escola de música com educação musical. Já faz muito tempo que eu trabalho com música. Eu sou de Minas Gerais, né? Nascida lá, e lá tem um conservatório estadual de música. Então eu aprendi a música lá. E a partir disso eu vim pra cá trabalhar numa escola de música. Com um projeto, tudo direitinho sobre educação musical e musicalização. Chegou uma criança querendo estudar música e ele é autista. Então, a partir dessa criança, que eu não sabia nem o que era autismo, e a partir de ensiná-lo, eu fui buscar como eu poderia atingi-lo. E aí eu encontrei a musicoterapia. Embora lá em Minas eu já tive acesso à musicoterapia, mas eu não tenho muito valor. Então é interessante que eu tive que chegar em Rio Claro, conhecer essa criança, para eu dar o valor devido à musicoterapia. E aí, a partir que eu comecei a trabalhar com ele com educação musical, que era musicalização, na escola que eu trabalhava chama musicalização. Musicalização, eu já ouvi falar esse termo. Isso. E aí na nossa escola a gente tirou a musicalização porque a musicalização se perdeu. É só pegar um instrumento e ficar tocando os meninos sem acesso nenhum aos outros instrumentos. E não é isso, né? Sim. É muito mais profundo. E aí a gente foi procurar a questão da como trabalhar essa criança que é autista, né? Essa nova demanda que nos apareceu. Então a gente foi encontrar a musicoterapia e o que é musicoterapia, por que existe essa musicoterapia, e aí a partir disso a gente conseguiu fundir e atingir essa criança através da musicoterapia, que a gente usa a música para trabalhar o ser integral. Então, emoção, o social, o físico, todas as áreas de uma pessoa. Sim, através da música. Através da música. A música não é o foco, a gente não quer que ele seja um músico. Mas através de todos os apetrechos, né, vamos falar, todos os elementos da música, a gente atinge a pessoa, né? A mente, a emoção, os pensamentos, tudo aquilo que ele traz. Né, o físico, o social, a ética, né, o espiritual, não o espiritual no sentido de religiosidade, mas o espiritual como proposta de vida, como proposta de ser. O que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou aqui? Então essa área do ser integral é transformado através da música. Sim. É muito bacana essa reflexão sua e essa introdução que você trouxe pra gente, porque é um trabalho ainda que precisa ser muito melhor reconhecido, né? Mas graças ao trabalho que vocês vêm fazendo, os profissionais, os poucos que estão capacitados, vem crescendo, os resultados são aparentes, né? Até os próprios serviços de saúde, alguns já estão incluindo nos seus rolos de cobertura, enfim, o SUS, né? Em algumas cidades, eu pesquisei antes de conversar com vocês,
ele também já coloca em alguns locais essa musicoterapia. O ano passado a musicoterapia foi reconhecida por lei pela Câmara dos Deputados e do Senado, certo, aqui no Brasil. Então ela é hoje uma terapia reconhecida. Essencial, né? Essencial. Para todos os planos de saúde, todas as áreas de saúde ter. Aí, mas só tem que, como é reconhecida pela Câmara, pelo Senado, né? Pelo meio político, agora precisa ser reconhecida pela saúde, né? Sim, sim. E aí as áreas de saúde colocar, está começando a abrir. Começando a abrir. E qual a formação de um musicoterapeuta? O musicoterapeuta precisa da graduação, da pós-graduação. Certo. Se possível, o mestrado, né? A gente agora está fazendo o curso do Benezon. Nós temos a pós-graduação feita em São Paulo. Quando a Verônica fala que ela saiu e foi procurar estudar, ela foi fazer uma pós-graduação em musicoterapia. Ela tem música desde os 6 anos de idade como base da vida dela. Então ela sabe o tanto que isso é importante. E aí, através das técnicas que ela viu em musicoterapia, por vezes eu ia com ela até São Paulo, nós descobrimos um outro sistema de trabalhar o ser dessa forma integral, porque a gente ainda não estava muito contente com o que foi aprendido só na faculdade. Então, o Benezon, que ela citou, é um psiquiatra, músico e poeta. Ele tem o sistema Benezon implantado em 21 países. E aqui no Brasil está lá em São Paulo. Então a gente faz os cursos do Instituto Benezon e estamos para concluir esse ano esse novo modelo de pós-graduação. Correto. Então é uma terapia integralíssima mesmo, respeitando o ser humano. Então a musicoterapia, ela não é simplesmente você tocar um instrumento para uma pessoa. Isso ajuda, mas não é musicoterapia. Não é musicoterapia. A musicoterapia tem técnicas, ela trabalha com a vida da pessoa, desde o intrauterino, entendeu? Por exemplo, uma criança em crise pode ser acalmada com um abraço pelas costas, pode cantar a musiquinha que a mãe cantava enquanto ele estava sendo gerado, enquanto ele estava sendo minado. E isso remete essa criança a esse ponto de carinho, de amor e de atenção, e vai acalmando. Então, são técnicas que a gente vai aprendendo e vai alternando com as pessoas, porque indivíduos todos somos. Então todos temos nossos pontos que podem ser atingidos para chegar no propósito. Porque o propósito da musicoterapia é integrar o ser humano, é colocar o ser humano de uma forma social e plena. Então, quando uma criança, um adulto que tem as suas limitações por alguma dificuldade física ou intelectual, ele recorre à musicoterapia e ele consegue ampliar as suas capacidades sociais, mentais, é mais ou menos isso. Sim, porque o que acontece? A gente está trabalhando com pessoas com Alzheimer. A pessoa teve uma vida e aí, de repente, ela se tornou uma pessoa deficiente. Sim. Então, todos nós podemos se tornar deficientes. Né? Ninguém está livre disso, de alguma limitação. Né? Tem pessoas que já nascem deficientes, né? Com deficiência. Com alguma dificuldade, limitação. E aí, o que acontece?
a gente começou a trabalhar com essa pessoa, e essa pessoa teve uma grande estagnada. Foi estagnado. Então, por exemplo, A evolução da doença. Olha, e aí o psiquiatra pediu para ter mais uma sessão de musicoterapia. Não é aula. Todo mundo fala aula de musicoterapia. Não existe aula de musicoterapia. É sessão de musicoterapia, porque é uma terapia que vai provocar na pessoa algo transformador. e nesse paciente com Alzheimer, vocês o atendem ainda? Atende. Olha. Tem 10 anos já de Alzheimer e a pessoa está bem. Tá? O cognitivo não foi completamente afetado. Anda, caminha, se alimenta. Porque o que acontece? O Alzheimer é assim, se você não estimular, o que acontece? Ele vai atrofiando. Atrofia a musculação, atrofia a degustação, né? Ele não consegue comer, não consegue falar, não consegue... Então a gente precisa cada vez mais estimular. E os estímulos ajudam essa pessoa a estar bem. Assim, mesmo que esteja avançado já o Alzheimer, mas que ela tem uma qualidade de vida, além da qualidade de vida, não evolua rápido, né? Ela tem uma curadora que tem um excesso de cuidado com tudo, com cada parte, sabe? Então, não é uma pessoa institucionalizada, né? Mas através da música ela se lembrou que ela tocava. Então, por muito tempo ela tocava músicas de memória. Sim. Né? Depois outras vezes ela se lembrava de ler a partitura. E isso tudo foi estimulando a memória mesmo. Isso foi até interessante que ela ganhou uma partitura, só que a partitura não era a pauta com as notas. Sim. Aí ela trouxe e falou assim, olha você vê, me deram essa partitura de mentira. Aí eu falei assim, peraí que eu vou trazer uma outra partitura. Ela trouxe e falou assim, ó, essa é de verdade, porque tem a clave de sol, a clave de fá e deu as duas mãos. E tocava as duas mãos. Aí ela lia as duas mãos. Então a gente percebe que a música é algo que não sai da memória das pessoas. Aquelas pessoas que aprenderam quando criança, permanece. Para todo sempre seria a palavra. É incrível o poder da música, né? A música é essencial às pessoas, né? Desde a gente vai estudando a história da humanidade, da civilização, não tem civilização sem música. Sem música. Né? Ou é para um ritual, né, religioso, ou é para apenas uma hora dançante, né? Sim. Para diversão, descontração. E para relaxamento. Quantas vezes, né? Que usa as frequências, né? Hoje a gente está trabalhando uma pesquisa sobre a frequência, como que a frequência está trabalhando sobre os órgãos do ser humano. Que a gente descobriu que o tambor, o mais grave, ele ajuda a questão do intestino. Quando a pessoa que tem um ventre preso, não vai precisar às vezes fazer lavagem, vai precisar escutar um tambor. Tambor é um som grave, entendeu? Sim. E o som, né, é nosso. O coração bate, entendeu? A partir disso, tudo vira som. Nós somos seres que fazemos parte desse som, né? O som da vida, né? Não é? Vibração, né? Então o que acontece? É energia. Nós temos o quê? O que a gente tem em nós? A gente tem a água, que é energia, né? Porque a maioria do corpo humano é feito de água. Entendeu? Então imagina, e a água é o quê? Energético. Para fazer a luz, o que acontece? Teve que ter a chuva, né? E tudo mais. Então, né? Aí essa energia, essa vibração vibra dentro de nós. Então, por exemplo, quando a gente passa aquelas voltas e a gente, né,
se estremece, porque é uma vibração ruim para nós. Então a gente também tem que saber que tem a música, que são as notas, que são harmônicas, são consonância, que está em harmonia, né? E tem os sons ruins, que é o fogo de artifício, que assusta, que é um ranger de móveis, né? O atrito, né? Isso, então isso aí faz com que a gente repele, né, esse som. Então, por isso que quando a gente fala sobre autista, né, o autista não gosta de som, não é de som, qualquer som. Ele não gosta do som que não é harmônico, né? Sim. Que é atrito, né? Pra isso ele, é interessante você estar abordando, porque muitas pessoas falam, né, da sensibilidade que eles têm ao som, mas é a harmonia do som. Então, por exemplo, uma fritadeira. Quem tá aguenta? Mas uma bateria, eles adoram. Olha, tá vendo? Um bongô, uma bateria. Tem um autista nosso que ele gosta muito do atabaque. Atabaque? E ele toca muito bem o atabaque. Então, cada um do seu estilo, da sua maneira. Outra coisa também, tem a diferença na questão do autismo é o som fino e o som grave, né? Então, tem a hipersensibilidade do som fino. E tem a hipersensibilidade do som muito grosso. Então, dos extremos também, né? Às vezes tem uns que detestam o violino. Por quê? Porque é muito fino. Muito agudo. Mas se você pega as notas graves do violino, ele fica bem. Então, não é o violino, mas sim as notas agudas que produz dele algo que não é harmonioso. Gera um desconforto para ele. E não são todos. Nós temos 3 que são violinistas. Olha. Então a gente não tem receita. É trabalhar a particularidade do ser humano no geral mesmo. Exatamente. Né? E o que a gente costuma dizer é o seguinte: a mãe chega, o pai chega com um diagnóstico, parece que já levaram todos os não que podia levar, entendeu? Aí chega ali a gente fala, nós já sabemos todos os não que você levou. Agora nós vamos conhecer seu filho e vamos ver o que ele nos traz. Quais são as possibilidades? Por onde nós vamos começar? Porque é o seu filho e as possibilidades dele. Entendeu? Não é uma receita. Todo autista isso, todo autista aquilo. Não é. Porque, por exemplo, se você vê, tem 5 filhos numa casa, todos filhos do mesmo pai e mãe. Não são iguais. Ué, por que os autistas vão ser? Aí a gente pega o são seres únicos, assim como qualquer ser humano, não é? Os dedos da mão, é da mesma mão. Completamente diferentes. Realmente cada um tem sua função, cada um tem um porquê de estar aqui, né? Aí volta naquela espiritualidade que eu falei, né? O propósito de estar nesse mundo, nessa época, por quê? E esse propósito a gente não pode se perder. Deixar se perder no meio de tanta técnica e teoria, porque senão a gente não atinge o indivíduo, porque não é como ele tem que se comportar socialmente. Não é uma receitinha, você vai fazer isso, é desse jeito, e treinar ele para fazer aquilo. Não é. É descobrir aquele indivíduo, como é que ele pode, como que ele quer se situar naquela sociedade onde ele... Quais as possibilidades que ele oferece. É um ser humano espiritual, ele tem querer, ele tem propósito de vida, entendeu? Precisa entender isso daí, não é despejar um monte de técnica e regra e fazer essa criatura seguir. Não é o cachorrinho do pavlov, não é. Ninguém merece ser tratado assim. É o que a gente traz, né? A gente conhece todas as técnicas musicoterapeutas, são vastas, não é uma só. A gente falou da Benezon, mas tem outras muitas. O nome é Benezon. Benezoniana. Benezoniana. Mas a gente pega um pouquinho de cada, porque você precisa dessa técnica. Aí a gente, daqui a pouco você precisa dessa outra técnica. Então a gente pega um pouquinho de cada e um pouquinho de nós.
Sim. junto com ele. E aí vocês conseguem o melhor resultado. E essa é a e mistura, algum essa é a mistura. O que se aproxima mais do nosso jeito de pensar é bênção. Por isso que nós estamos Sim. insistindo em fazer essa consideração. É uma difícil. teoria que vocês têm maior afinidade. É um teórico que vocês se sentiram mais identificadas Trata com ele. bem o ser espiritual, porque ele é da área de psicologia, ele é da área de psiquiatria, e ele é um poeta, ele é um músico, ele é e ele está em 21 países, então não é uma coisinha que nós achamos na gaveta. Além do que, ele trabalha com ISO. ISO é histórico sonoro. Desde antes de você ser concebido, antes da sua mãe pensar em você, tem uma família, tem um pai, um avô, uma avó, né, que teve sua mãe, etc., o seu pai, e aí tem tudo isso que vai trazendo. E aí, por exemplo, tem um rapaz que ele não fala, ele não vai falar mesmo, porque ele tem várias, múltiplas deficiências. E aí, quando a Marli toca o acordeon, ele pode estar onde que for. Ele pode estar lá na sala, ele vem pra cá e fica assim, vidrado nela. Aí eu perguntei assim, qual que é a origem da família dele? É italiana, alemã e espanhol. Os três têm o acordeon. Tem o acordeão. Faz parte da linhagem familiar. Então, não é dele, né? Ele nunca tocou acordeon. O pai nunca tocou, a mãe nunca tocou, mas da linhagem tá na memória dele. Da memória genética, familiar, não é? Familiar. Nossa, é muito interessante a visão que vocês têm, né, e que vocês estão trazendo pra gente, porque é um assunto que eu pouco conhecia, e quando eu trago um convidado, eu procuro pesquisar o básico pra gente também não ficar tão perdido. Mas vocês trazem informações riquíssimas, né? Eu gosto muito da música, porque a música me ajudou a falar. Até os 15 anos eu não falava com as pessoas. E falava assim, com meu colega, com minha mãe, com pessoas que eram próximas, né? Tinha a professora de piano, ela perguntava pra mim, você estudou? Só balançava a cabeça. E aí ela falou assim, tem que levar sua filha no psicólogo. A mamãe falava assim, por quê? Ela falava assim, ela não fala comigo. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, por que você não fala? Eu falei assim, não quero, tô com vontade. E pronto. Sim. Eu não falava com adultos, só falava com meus amigos. Mas, com basicamente 16 anos, eu comecei a trabalhar. E aí eu precisava de ir lá no palco do conservatório. Falar que o fulano ia apresentar a música, eu tirei o monocato, e aí eu tinha que subir no palco e tinha que falar, né? Sim. E a minha maior expressão, que minha mãe falava, que sempre que eu brigava com ela, eu não falava de grosso, né? De xingar, mas eu pegava a flauta, ia pro quarto, batia a porta como fosse, tocava a flauta. Tocava a flauta umas meia hora, depois voltava. O que a senhora quer que eu faça? Entendeu? Então, assim, era a maneira de eu me regular. Era uma autorregulação. Então, talvez uma fuga melhor do que uma outra fuga, né? Que Com eu certeza. poderia ter usado outras fugas. E essa história, por exemplo, que ela falou, a música é uma coisa que a gente não esquece. Uma vez, como a gente estava fazendo um trabalho voluntário, quando a gente ainda tinha horário, e a gente foi numa casa de repouso aqui em Ricardo. E tocamos, a Verônica levou o violão, levamos os instrumentinhos, tocamos e cantamos com elas numa área de recreação. Sim. Todo mundo muito feliz, e tinha uma senhorinha que desde quando ela foi internada lá com Alzheimer, tinha esquecido de falar, e ela só falava nananina não. Nem a mulher dona do local sabia, tinha ouvido ela falar alguma coisa que fosse inteligente. Aí, no finalzinho, quando a gente ia embora, a Verônica tocou Índia.
ela começou a cantar. Índia, seus cabelos, a mulher começou a cantar. Aí a Verônica foi perto dela e ela cantou a letra todinha. A dona do lugar chorava. Porque estava dentro dela, aquilo ela lembrava, aquilo estava impresso na memória dela, de tal forma que nem o Alzheimer tirou. E aquela música era importante para ela, que trouxe uma memória para ela, porque né? todas as outras músicas não mexeram com ela. Sim. A gente brincou com o instrumento, fez a atividade com elas por mais de uma hora. E nada tinha tocado ela. Quando começou, tocou profundamente. E ela cantou a letra todinha, com toda a propriedade. Numa alegria, entendeu? Então, é isso que a gente fala. Cada paciente é um paciente, cada um vai ter uma particularidade, uma história. E é importante o profissional respeitar isso, como vocês fazem, né? Senão não consegue trabalhar. A gente ama muito a questão do Benenson, né? Por que ele chama tanta atenção da gente? Ele fala de contemplar, não observar. Eu te observando, eu vou querer te mudar. Sim. Eu vou querer mudar o seu cabelo, a sua barba. E quando eu contemplo, eu vejo você do jeito que você é e eu posso contribuir para o seu crescimento individual. Não. Maravilhoso. Ó, nós já estamos chegando no final do segundo bloco. A gente acha que é demorado, mas você vê, já passaram assim, o primeiro bloco inteiro. E eu quero que vocês continuem os raciocínios complexos, não quero atrapalhar. Então a gente vai para o nosso pequeno intervalo e a gente já volta falando um pouco mais sobre musicoterapia. Já voltamos. Tudo bem? Tudo legal? Vamos começar? O que me trouxe aqui é o sonho de criança, de trabalhar com comunicação, de fazer entrevistas. Eu brincava muito com isso quando era criança, né? O que tem para entregar é boa vontade, talento, força de vontade de fazer as coisas. Acho que isso que é importante, porque se a gente não tiver boa vontade, a gente não faz nada, mesmo tendo talento. Bons convidados, claro, a gente pretende trazer bons convidados, à medida que for possível, e os convidados que aceitarem o nosso convite. Eu que agradeço. Primeiramente, criança não é dieta, né? É uma reeducação alimentar. Sim. A criança está aprendendo a comer, né? Então é importante reforçar isso. Essa coisa de que você é direcionado para uma área e vai ficar nela para sempre. Quem impõe limites na gente, a gente mesmo. Na internet, né? Eu não sabia como chamar isso, de talvez oferecer esse serviço para outras pessoas. Em 2014, já fiz 10 anos, né? Eu escolhi, na verdade eu não escolhi a terapia ocupacional, acho que a terapia ocupacional que escolheu. O peito ele tá tão cheio. Isso. O peito ele tá tão cheio que o bebê muitas vezes vai pegar só o amigo. E a gente sabe que ele tem que pegar mais da areola. Certo. Então o bebê, a mão pegando de forma correta, ele extrai o leite de forma correta. Mas como o Luiz ou como o Eduardo? Delega para um colaborador, não se delega para um bebê. O colaborador, ele tem níveis de maturidade dentro de uma empresa. Mas eu já sentia que aquele lugar era meu. Desde então, se me dissessem assim, olha, deve ser o último dia na face da terra, você vai ter que trabalhar. O que você quer fazer? Você quer ir fazer qualquer outra coisa ou você quer atender psicologia? Com certeza. Terminaria na psicologia, atendendo paciente e ajudando alguém. Olha que fala, não, gente. Só um período só fora, mas eu fui aprendendo, né? Sim, sim. Fui aprendendo dia a dia o jiu-jitsu ali.
Deveria ser assim o propósito de todo profissional que trabalha, né? Fazer algo melhor para a sociedade, para melhorar o meio onde vive. O senhor me falou sobre a questão do México. Abrir uma empresa no México. Olha, a história eu vivi 13 anos no México. Eu conheço você acompanhar, parabéns. Você é muito bacana, é gratificante. E é uma régua pra gente saber se tá dando certo, né? Porque a maioria dos clientes que eu atendo hoje, principalmente de lançamento, vem dos vídeos. O que você vai fazer com esse negócio maluco que é viver? Eu acho que você concluiu perfeitamente aí nossa conversa. O músculo, ele vai se machucar, entre aspas, e aí no descanso ele vai regenerar e aumentar de tamanho. Grosso modo é isso que é a hipertrofia. Tá aprovado? Então tá bom. Estreia nessa quarta-feira, Pode Falar. O meu podcast onde você pode falar. Voltamos ao nosso segundo bloco de conversas. Hoje o Pode Falar recebe duas profissionais da musicoterapia. E elas vão esclarecer para a gente tantas dúvidas, tantos pontos que geram questionamentos nas pessoas e falar sobre os resultados também da musicoterapia que ela já vem experimentando durante todos esses anos de profissão e trazendo também reflexões sobre o ser humano como todo, porque a abordagem delas é na totalidade do ser humano. E a musicoterapia entra para ampliar nossas capacidades. Dentre tantas histórias bacanas, elas já nos falaram sobre o trabalho com Alzheimer, com o transtorno do espectro autista. Vamos continuar, tem mais histórias, né? Nós temos. Tem casos curiosos assim, de pacientes que vocês podem trazer para a gente? Histórias interessantes? Nós temos, tem um rapazinho, um menino, né, que ele tinha problema com o intestino preso. E quando a gente tocava o tambor, a vibração daquele tambor ajudava ele a defecar, a palavra é essa mesmo. E aí, com isso, ele foi se melhorando a questão do intestino através da vibração de um tambor. Outra coisa também foi uma criança que estava com um problema no rim. No rim? E a gente descobriu que o formato do instrumento tem a ver com os órgãos. É igual a nutrição, né? As frutas têm a ver com cada órgão da nossa... com cada parte do nosso organismo, né? Então, os instrumentos musicais também têm a ver. Por exemplo, o fole do acordeão tem a ver com a respiração. Tanto que na hora que você abre o acordeão e fecha, ele fala... Sim. É o mesmo som lá o mesmo movimento. E a gente estava escutando uma música hoje, e aí a gente... a UTI, né? Quando tem a pessoa no respirador mecânico, ele faz... mesmo som, mesmo som. E a flauta também tem a ver com a respiração. Então, por exemplo, teve um aluno meu, esse aluno, porque era lá no Conservatório Estadual de Música, lá em Lopes, lá em Minas. Em Minas. Quando eu era educadora musical só. E aí ele sarou da asma por causa da flauta. Então, a questão do trabalho com a flauta, a questão dos exercícios que a gente fazia, ele não teve mais asma. Mas voltando à criança que estava com problema no rim, nós levamos a harpa e a gente tocou e ele não precisou mais de hemodiálise, não precisou de mais nada. A vibração daquele instrumento, porque ele tem formato de bolsa e o rim tem formato de bolsa, né? E ajudou essa criança. A gente tem uma harpa pequenina que nós ganhamos num amigo nosso, um tio que fez uma harpa grande e fez uma para as crianças menores. E essa a gente colocava em cima do tórax dele e tocava a harpa. E
e ajudou ele na recuperação do rim. Do rim. É interessante a gente ressaltar. E ele conseguiu não chegar na hemodiálise, ou sair dela. Não, ele nem foi. Nem Ele chegou. tinha passado um tempo no hospital, mas não tinha feito. Aí voltou para casa e foi na casa dele quando nós fomos atender que a gente fez esse trabalho. E a gente vai pesquisando, não é em escola que a gente aprende. A gente observa não, a gente contempla cada indivíduo que chega para a gente e vai listando o que a gente pode, vai descobrindo como a gente pode tratar. Conforme aconteceu com o garotinho do tambor, a gente começou a estudar, mas a vibração do tambor ajuda ele nisso, e fazer lavagem intestinal periodicamente. Era um transtorno para ele, para a família, para todo mundo. E o som do tambor colocou. E nas aulas ele acabava tendo vontade de ir ao banheiro. Então Sim, vocês começaram a perceber isso. Ele defecava no set. Aí a gente tinha que. A Verônica saía correndo com ele para lavar e recompor para que ele pudesse voltar. A sessão de psicoterapia. Entendeu? E a avó ficava muito aflita com isso. Mas ajudou o menino. Sim. O tamborzinho que tinha o som que estimulava o intestino dele. Aí nós começamos a estudar, procurar nas pesquisas o som, o formato e começamos a aplicar de acordo com o que ia aparecendo nas sessões. Entendeu? E aí isso a gente está ajudando os nossos professores, porque a gente tem uma escola de música. Isso. Então, chega o senhorzinho que quer aprender violão. Só que a mão dele mexe com inchada. A mão dele está fechada o tempo inteiro. Aí, de repente, eu vou abrir a mão dele para colocar aqui, virar e fazer. Não vai dar certo. Sim. Né? Então, o que acontece? Eu preciso ver aquelas mãos e, a partir dessas mãos, o que acontece? Eu trabalhar um dedo, depois eu coloco o outro, mas para isso a mão dele tem que estar um pouquinho mais maleável, né? Aí o que acontece? Vamos colocar na água quente para maciar, fazer massagem, vamos pegar a bolinha. De fisioterapia. Aí de repente a gente coloca e ele fala assim, nossa, ficou muito melhor. Então, por isso que o contemplar é tão importante. O contemplar não é somente para uma sessão de psicoterapia, mas a gente tem que contemplar a natureza, contemplar o outro que está comigo, contemplar o meu amigo. Se a gente contemplasse, a gente não estaria nesse mundo tão fragmentado. Eu acho que a gente está num mundo fragmentado, né? Sim. Totalmente quebrado, né? Eu vou tratar do meu cotovelo direito em um consultório, meu cotovelo esquerdo no outro consultório, né? E aí a gente vem e fala assim, não, a gente vai tratar de um ser integral, que eu não posso quebrar essa pessoa, né? A questão veio um aluno dela, né? Porque ela dá aula de acordeon e ele estava com problema no nariz. Então ele estava fragmentado, né? Ele vai tocar. Então eu vou preocupar só com as mãos, né? Ele não vai precisar do nariz para tocar. Só que tem que ir, se incomoda. Então vai incomodar os braços dele, vai incomodar o corpo. Estava com rinite, isso dá dor de cabeça. Então toda hora aquele nariz estilando, né? E ele incomodado, toda hora socorrendo o nariz, entendeu? Aí a gente tinha ganho de uma amiga nossa um óleo essencial. Aí eu falei para ele, espera lá, porque a escola é só 2, 3 passos de casa na mesma calçada. Vai tocando aí que eu já volto. Fui lá, peguei o olhinho, falei para ele, uma amostra grátis que eu tinha ganho dessa amiga, passa no cantinho do seu nariz e vê o que acontece. Pronto. Ele melhorou e a performance dele foi muito melhor. A aula dele foi diferente. Poderia ter sido desconfortável por conta do nariz, da rinite. Porque ele já tinha passado o dia inteiro aqui. Ia ser uma aula perdida, né? Porque o que acontece? Você ia amassar a água.
verdade. E não é desse Não jeito, tem né? produção, a gente quer ver a criança produzir. Então eu falei, leva embora isso daqui, porque se amanhã você tiver a mesma crise, hoje à noite você passa, vai embora para você isso aqui. Entendeu? Então é contemplar aquela criatura. Chegou, ele toca super bem, mas ele chegou aquele dia com aquele problema, que ele tinha passado o dia inteiro. Ele falou, eu preciso tomar um medicamento X, não precisou tomar nada. Sim. Entendeu? Ele passou o óleo essencial que ajudou ele, entendeu? E porque a crise de rinite, ele vai ter sempre que ele entrar em contato com um fator que vai de despertar aquele sintoma nele. Então ele vai ficar se entupindo de remédio até quando? Entendeu? E esse recurso serviu para ele. Não digo que vai servir para todo mundo, mas para ele serviu, resolveu. Você conseguiu melhorar a aula do seu aluno, tirar um resultado melhor, mais proveitoso daquele momento, né? E como você falou, olhar o ser humano como um todo, né? Não só naquela situação específica. Eu gostaria que vocês, o transtorno do espectro autista hoje ele é muito em alta, né? Devido ao aumento de casos que nós temos e a abordagem hoje é muito mais humana, né? A tratativa hoje é diferente e que bom que estamos evoluindo. E dentro da musicoterapia vocês atendem bastante casos do transtorno do espectro autista? Sim. Então, o transtorno do espectro autista, de fato, eu falo assim, será que está aumentando ou eram casos que estavam escondidos? Porque antigamente, né, as pessoas com deficiência eram colocadas nos sótãos, nos porões, eram escondidas dentro de casa e não apareciam. E aí agora eles aparecem porque teve uma maneira de incluir, sim, que não é a adequada, não é porque quando eu incluo uma pessoa é estar junto. Sim. Aí quando eu coloco todos numa sala e as outras pessoas em outra, eu não estou incluindo. E ultimamente se fala muito de inclusão. E a inclusão é algo que a gente tem que pensar muito o que é incluir, né? Porque eu não tenho que mudar o seu limite para você ser incluso comigo, entendeu? Eu tenho que, mais uma vez, contemplar aquilo que você consegue fazer e a partir daquilo que você consegue juntar comigo para a gente ter um objetivo, né? O autista não gosta de barulho. Não gosta, eu também não gosto. Ninguém gosta de barulho. Agora, vamos silenciar todos os supermercados durante 1 hora. Ou vamos silenciar o mundo. Não tem jeito. Sim. Entendeu? Então, incluir é ter o respeito de ir levando aos poucos a criança no lugar. Ele não gosta de ir no supermercado porque tem muito barulho? Leva aos poucos, não deixa de levar. Ele vai se habituando. Precisa pôr um fone? Põe um fone a priori. Depois ele vai se habituar. Sim. Entendeu? Porque a hora que ele sai daquele silêncio, ele vai para a rua, que é uma barulheira. Entendeu? E o que acontece? Eles têm dificuldade de selecionar som. Vai guardando todos os sons, 1 hora explode. É o acúmulo sensorial que a gente fala. Sensorial. O acúmulo sensorial é a luz muito alta, a questão de muitas cores, né? A questão também de muita gente, muito som, tato demais, né? A pessoa que vive pegando na gente. A sensibilidade. Né? Então, assim, o sensorial, né? Então, agora falaram que é 7 sentidos. Antigamente era 5, né? Agora são 7. Então, aí, isso tudo faz com que ele entre em crise. Mas cada um tem a sua crise individual. Tem um que ele tem crise com choro de bebê. Eu sei que entrar na minha clínica, né, e escutar alguma criança chorando, ele vai surtar. Como que eu vou fazer isso? No horário que ele está, não tem
Bebê. Entendeu? Então a gente até futuramente, talvez ele consiga escutar um choro de bebê e não soltar. Vocês vão trabalhando essa dificuldade devagar para ele ter essa adaptabilidade. Exatamente isso. Então, por exemplo, agora tem o transtorno do espectro autista, não está vindo sozinho. Está vindo com um TOD, está vindo com TDAH. Então, assim, é muito mais complexo, né? Porque é neurodivergente. Sim. Então, quando a gente trabalha uma criança do espectro, é diferente de trabalhar com a outra. Por exemplo, tem um que tem sensibilidade ao som agudo, tem outra que tem sensibilidade ao som grave. Tem um que corre o tempo inteiro, tem um que fica parado. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, como é quietinho, sossegado, e a pessoa está passando por um conflito interior que as outras pessoas nem entendem. E está no espectro. Não identificam. Por exemplo, os meninos são mais visíveis do que as meninas. Às vezes é mais detectado que aquela criança é autista porque é um menino do que uma menina. Ela vai ser diagnosticada lá por 5, 6 anos de idade. Mais tardiamente. E ela, porque é quietinha, tão bonitinha, só fica ali naquele cantinho brincando. E agora, por exemplo, nós temos muitos adultos sendo diagnosticados que passaram a vida inteira lutando por as suas dificuldades sem ter todo esse aparato que nós temos hoje de auxílio terapêutico. Sim. E tem o TDAH também, que passou a vida inteira lutando com suas dificuldades e que era aquela criança indisciplinada que não parava em lugar nenhum, entendeu? Tô falando porque sofri com essa história. Então, agora, depois de adulto, que está entendendo, olha, por quê, entendeu? Que eu procedi de tal forma, entendeu? Sim. E vai se vendo e vai auxiliando a criança essa evolução, problema, a se ajustar, entendeu? Porque sabe que aquilo ali, se tiver um jeitinho, ela vai se adequar. Uma das características do autista a maioria, não posso falar que são todos, eles têm ouvido absoluto. Ouvido absoluto? Então, por exemplo, se eu fizer a nota dó, ele vai lá e reproduz sem ter visto onde que eu toquei. Isso aí eu tô falando de uma nota, né? Mas aqui, por exemplo, a gente tá nessa sala aqui, a gente escuta o ventilador, escuta tudo que tá aqui. Mas ele tá escutando algo que a gente lá escuta. Olha. O carro passar, entendeu? Ou talvez um aeroplano que tá passando. A chave que caiu no chão. Entendeu? E isso faz com que ele tenha o acúmulo sensorial. Porque achei interessante uma vez que a gente estava lá na escola e aí tinha um rapazinho que ele fala que ele é Asperger, porque antigamente era falado isso, né? Agora é nível 1, 2, 3, agora já está mudando novamente e assim vai mudando até encontrar algo que não vai encontrar nunca. Não tem como colocar numa caixinha. E aí a mãe estava conversando comigo que o filho dela não conseguia escutar o som do liquidificador. Aí ele sentado comigo no sofazinho fora, e a sala estava aberta, porque Verônica estava mostrando a escola para essa mãe, e para o menino, e na sala de bateria ele aqui, comigo aqui. Aí ele levantou e foi lá. Eu posso falar uma coisa? Ele é igual a mim. Eu sou Asperger. Então eu tenho autismo. E sabe o que acontece com a gente? É que o som para vocês tocou, acabou, né? Para nós não. Fica segunda, terça, quarta, lá para quinta ou sexta-feira, ele acaba na cabeça da gente. Porque ele fica na cabeça assim, ó. Se você liga o liquidificador, ela falou, você liga o liquidificador lá, fica na minha cabeça. A semana inteira, não vai embora. Lá na quinta, sexta-feira vai acabar. Então ele é Asperger igual a mim. Só que o que acontece? Por isso que a gente fala sobre a inclusão. A mãe não voltou mais.
Entendeu? Porque a inclusão não começa da sociedade para a família, mas da família para a sociedade. Para a sociedade. É eu que me incluo nessa sociedade caótica que a gente está vivendo, infelizmente. Mas se eu falar assim, não, isso aqui não serve para mim, e for ficar na minha casa, eu que estou me excluindo, né? Sim. Então, assim, eu tenho que ir até eles e mostrar, ó, existe isso aqui. O que a gente pode fazer para melhorar? Né? O tal do contemplar parte de uma aceitação. Essa aceitação tem que vir de casa. Eu tenho esse filho, ele é, dentro do universo espiritual, ele é um presente do Criador. Sim. Ele me deu esse filho aqui para que eu crie ele e desenvolva ele. Eu tenho um amor incondicional por ele. Eu vou aceitar as suas limitações, vou descobrir com outros profissionais como fazer para melhorar a vida dele, tendo essas limitações, como ele vai superar isso. Não vai ter cura, mas como ele vai conseguir se projetar na sociedade. E vai. A gente tem tantos e tantos autistas trabalhando e fazendo faculdade. Coisas maravilhosas, porque são inteligentíssimos. São. Entendeu? Então, a dificuldade é a fala. Vamos trabalhar com essa história da fala. Por isso que a gente fala lá na escola. Vamos trabalhar com o que ele trouxe, com as possibilidades. Entendeu? Ele não vai por aqui, por onde todo mundo vai. Mas se eu fizer um desviozinho aqui, ó, ele vai e ele chegar no mesmo lugar. Você tá entendendo? Produzindo tão bem quanto. Entendeu? Sim. Aí tem a necessidade de trabalhar com as famílias. Então, agora a gente está fazendo parte de uma associação dos movimentos das mães atípicas, tanto de Rio Claro. E para ajudá-las, da nossa maneira, né? A família na questão da aceitação, na questão da busca das terapias que servem para aquela criança. Não adianta você colocar em 1000 terapias, já tem tantas terapias que ajudam o autismo. Quero que faça tudo, não é assim. Não, porque a criança vai ficar sobrecarregada. E aí, o essencial que a gente teve, né? Por exemplo, eu sou mais antiga, o essencial que era o brincar se perde. Porque é tudo técnica, né? Usa o brincar com a técnica, mas eu uso o brincar que ele deseja, né? O brincar de verdade. Vamos deixar ele livre para ele se mostrar, por isso que falta o contemplar de novo. Porque se você deixa ele livre, ele mostra aquilo que ele deseja e a partir daquilo você direciona, aí você chega em algum lugar. Mas a parte que eu jogo um monte de técnica para direcionar aquilo que eu desejo, olha a diferença. Então o objetivo tem que ser um objetivo mútuo, né? Mas a partir da pessoa. Da pessoa, do que ele traz de possibilidades. E aí as mães, o que acontece? Estão saturadas, porque de manhã, de tarde, de noite, correndo atrás das crianças para levar um monte de terapia e elas não conseguem respirar. E algo que percebe-se que agora, nesse momento que a gente está vivendo, que é o respirar que está sendo contemplado. Porque depois da pandemia. O Covid. Sim. O Covid tirou o quê? O ar. O ar. O HN1, né? Esse HN1 que é a gripe. É o ar. Os vírus respiratórios, né? Todos são vírus respiratórios. Estão mostrando assim, vamos respirar, né? Então esse respirar é a questão assim, eu vou em certas terapias, mas eu não vou usar o dia inteiro de terapia, mas eu vou sentar com meu filho e nós vamos fazer juntos algo que vai produzir uma transformação. A gente fala que o melhor terapeuta é a mãe. Porque a mãe estava com ele 9 meses. Então a ligação é muito profunda. Não tem nenhum terapeuta fora que vai conseguir ter esse vínculo. Esse elo não existe, né? A gente pode auxiliar profundamente essas mães
para que elas consigam transformação na vida dos filhos, na vida da família, e a gente está procurando isso. Agora, o que ela falou aí, essa palavra vínculo, é tudo o que a gente procura quando a gente contempla a criança, entendeu? O indivíduo. A gente começa com esse vínculo. Sim. Entendeu? Então, é a ligação, é a confiança que aquela criança vai ter. Entendeu? Sim. E ontem, por exemplo, eu estava com um garotinho num set e estava todo montado para ele, né? E tinha lá uns brinquedos para que ele desenvolvesse a parte de linguagem e criatividade, porque diz que o autista não cria brinquedo, isso também não cria brincadeiras, isso também é lorota das grandes. Ele estava sentadinho ali e tinha um monte de coisa. Ele pegou todas as bonecas, enfileirou e ele falou, eu falei, e essa daí, como chama? Ele deu um nome para cada uma das bonequinhas e colocou enfileiradinho, que isso é coisa deles mesmo. Depois ele pegou, ele estava me contando uma história, ele foi e pegou um drone que abria assim e tinha outros bonecos dentro. Aqueles eram os perigosos que o Batman tinha pego para não atingir aquelas pessoas, entendeu? Sim. Então como que é que não tem? Eles contam a história para você. Certinho, né? Entendeu? Depois eu falei para ele assim, mas e aquele helicóptero que está ali no chão, ele ajuda o Batman? Ele falou assim, ajuda, foi lá, pegou o helicóptero, rodou, a coisa aí, com barulho de helicóptero, você está entendendo? Ele conta a história, faz a sonoplastia, inventa a história, como que não... Uma vez chegou, eu dando aula de acordeão para um garoto, chegou, nível 2 acho que não. Chegou um pai triste, falou assim para mim, a professora falou que ele não tem... que ele não tem coordenação motora, até eu tinha falado. Eu falei assim, olha, vem cá, filma a aula desse garoto e leva para ela. Manda ela fazer igual. Sim. Falei, toca, o acordeão você tem que tocar essa mão, ler a partitura, abrir e fechar o fone. Uma coordenação. Você tá entendendo? Manda ela fazer igual. Entendeu? Você não tem... Cada uma tem adaptabilidade. Você mesmo, não tem que ficar escutando tudo, entendeu? Talvez ele tivesse dificuldade na coordenação daquele negócio que ela propôs para ele fazer ali naquela hora. Mas não é um problema que ele tem, é a coordenação fina. Sim, com certeza. Aí, infelizmente, a gente está entrando em conflitos com isso, porque a gente não sabe expressar de maneira eficaz, porque a linguagem, querendo ou não querendo, tudo isso que a gente falou não reproduz aquilo que a gente viveu. A linguagem, ela é limitada. É limitada, Entendeu? Então, na hora que a gente vai conversar com as mães, com os pais, nós temos que ter sensibilidade. Porque eu falo com você não tem coordenação motora. Como que eu posso falar isso? eu não tenho possibilidade de falar isso. Você não tem coordenação motora para fazer esse tipo de atividade. Mas você consegue tocar uma bateria, você consegue escrever, você consegue dirigir um carro, você consegue fazer uma comida. Então, a coordenação motora tem várias partes. Vertentes, né? Seria a palavra. Então hoje nós tivemos o prazer de receber elas que vieram divulgar a musicoterapia e eu aprendi muito, eu contemplei o trabalho delas, né? Trazendo o sentido da contemplação. Cada podcast tem um aprendizado diferente para mim também e acredito que para todos vocês. Então eu quero deixar esse espaço para vocês divulgarem o trabalho de vocês, a escola e como as pessoas que nos assistem podem encontrar o trabalho de vocês. Nós estamos na Avenida 68A, 561, no Arco-Íris, Jardim América. A gente fala assim porque tem uma parte que é Jardim América, tem outra parte que é Arco-Íris, então se você colocar, não sei como que vai sair no seu GPS. Certo. Lá nós temos aulas de música,
temos cordas, percussão, acordeon, flautas, né? Sopros. E também temos a musicoterapia. A musicoterapia que serve para desenvolver a pessoa como ser integral. Sim. Então, a musicoterapia é para criança, para jovem, para adulto, para idoso. A música em si, a educação musical, que a gente chama de todos os instrumentos, e também de canto e de teoria musical, a gente fala tudo é educação musical, de criança a idoso. Sim. E agora a gente está com uma nova vertente que é ortoterapia. A gente vai juntar a questão do plantio de flores junto com a musicoterapia. Com musicoterapia. Então depois eu vou colocar no GC, no nosso gerador de caracteres, as informações que vocês acharem pertinentes, a gente coloca no GC. Estamos no mês de abril, esse podcast está estreando no mês de abril, e é uma data importante que vocês nos falaram sobre a data referente ao transtorno do espectro autista, né? Sim. A gente comemora no dia 3, o Dia Internacional da Conscientização do Transtorno do Espectro Autista. Sim. Então estamos estreando o podcast num mês importante e tão necessário para as nossas reflexões. Eu aproveito para agradecer a disponibilidade de vocês. Foi muito bom, foi muito enriquecedor para mim, espero que para as pessoas. E nós aqui do Pode Falar continuamos também agradecendo ao público que nos assiste, aos nossos inscritos que estão aumentando. É um projeto social, é um projeto meu pessoal, mas que eu pretendo trazer ajuda às pessoas e contribuir com a minha missão enquanto um ser social, um ser humano na sociedade. Produzindo conteúdo de qualidade, que é o nosso objetivo, e acho que hoje foi alcançado com sucesso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por vocês estarem comigo, tá? Agradeço mesmo a participação de vocês e obrigado a você que me acompanha até agora. Até mais.